entre horas vibrar numa frequência mais elevada, horas numa frequência um pouco menos elevada. E é sobre isso, é o momento. Sou Natália, eu tenho trabalhado já há um tempo com a espiritualidade, há uns 5, 6 anos, mais ou menos, mas atuando como comunicadora desse assunto há praticamente um ano. Talvez esse projeto, Conexão com o Divino, tenha sido a porta de entrada para esse trabalho, né? Eu escrevi um livro que está ali, chama Ana, Entre o Visível e o Invisível, e tenho feito alguns trabalhos de divulgação para correlacionar essa história que fala dessa trajetória do visível, do invisível, das coisas que a gente sente, como a gente pode trabalhar o nosso poder pessoal, junto com os movimentos de cura e movimentação energética, que é uma coisa que eu gosto muito e que sei que está junto do meu propósito, né? Que tem muito a ver com as equipes do Raio Verde. Não sei quem conhece a questão dos raios, da Fraternidade Branca, mas o Raio Verde ele é um raio da verdade e da cura. Ele trabalha com o Arcanjo Rafael e a Mãe Maria. E os curadores, eles se vinculam muito a esse raio para fazer esses processos de apoio, principalmente na questão de olhar para as sombras, né, e tentar apoiar os processos de ascensão individual. Então, eu me sinto muito bem nesse movimento e acho que as coisas que eu venho fazendo estão muito relacionadas a esse movimento. Vamos começar rapidamente com o ancoramento, e aí eu projeto a apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da variação de frequência, tá bom? Então, eu sugiro que vocês fechem os olhos, respirem algumas vezes, para dar aquela acalmada, né? Eu, Natália Guimarães Carvalho, invoco agora a amada presença de Deus, Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Comando Asta, comandante Asta Xeran. Solicito também um amparo, a proteção da minha mônada, do meu eu superior, do meu Cristo pessoal, mentores, amparadores. Solicito também o apoio, a proteção do ponto base, ponto verde, Mãe Maria, Juanim, Maria Madalena, Pena Branca, Arcanjo Miguel. Aproveito para instalar o manto de Arcanjo Miguel entre nós, sobre nós e nossos ambientes. Peço ao Arcanjo Miguel e seu exército de luz que estejam comigo durante todo este trabalho, protegendo cada um de nós com o seu exército de luz, selando nossos campos e envolvendo cada uma de nós em seu manto de proteção. Que você proteja com a sua espada à nossa frente, às nossas costas, sobre nossas cabeças, abaixo de nossos pés. Que hoje seja um encontro harmonioso, como todos os outros, feliz, de muita limpeza, transmutação, com todas essas proteções e segurança. Eu também convido os amados arcturianos para que estejam aqui junto de nós, afinal de contas eu vou usar a mesa de radiestesia do sistema de harmonização, onde essa equipe atua junto aos pleiadianos também, sirianos e andromedanos. Todos nós estamos agora ancorados, protegidos, e podemos começar a conversa de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês, como eu falei, um PPT para ilustrar a conversa em relação à alteração de frequência, tá? Só projetar aqui. Vocês desculpem qualquer problema técnico, mas é porque eu sou tudo aqui. Eu crio, eu falo, eu mudo aqui os slides, eu não estou mais vendo vocês,
mas vocês me interrompam, tá? Porque na minha tela aqui está só o slide. Vocês estão vendo bem? Alguém só fala para mim para eu saber se está tudo certo e eu começo. Sim, tá tudo ok. Maravilha. Então, como eu disse, a gente vai falar das elevações das frequências. Aqui o subtítulo fala um salto para a nova Terra. Vocês vão entender, por conta da variação das linhas frequenciais, a gente entende como salto quando a gente muda de um nível para o outro, né? E esse assunto ele é baseado no YouTube, do vídeo do Vital Frozi, que saiu no dia 19/9, que foi na semana passada. E ele já começa com uma provocação, né? Ele começa mostrando que todo mundo pode ser, num grau ou de outro, deve estar sentindo alguma coisa mexendo aqui dentro, né? Dentro do nosso sistema, do nosso coração, às vezes até nos nossos pensamentos, né? Então, eu também abro para que a gente pense sobre isso no decorrer da apresentação, né? Você está sentindo essa variação como se você estivesse vivenciando duas realidades simultâneas? Às vezes, no mesmo dia, ele é tão diferente que parece que você está vivendo duas vidas, né? Eu fiz uns conteúdos essa semana, não à toa, falando um pouco sobre isso, né? Que no final não importa se a gente está sentindo e vivenciando vidas em que a gente foi alguma coisa que nos causou dor, mas o que importa é a gente ter consciência que isso é possível, que essas linhas de tempo se cruzam, né? Mas que a gente tem sempre uma escolha de seguir para o caminho que a gente sente mais conforto, aquele que traz uma vibração mais elevada e onde a gente consegue efetivamente fluir e manifestar a realidade que a gente gostaria. Então, essa ilustração, ela mostra justamente isso, é uma pessoa que fica variando entre dois mundos, né, entre duas realidades. E essa analogia com as frequências, e aí isso está acontecendo, tá, gente? É a mudança da transição planetária, que nada mais é do que a elevação vibracional do planeta. E a transição se dá muito entre duas frequências claras, que é a 3D, que é a que a gente está acostumado, digamos assim, que há mais de 300 anos a gente vibra aqui, que é essa mais densa, essa do físico, daquilo que a gente está sentindo de mais concreto, e a 5D, que é algo um pouco mais fluido, ainda meio desconhecido, né? Mas que é bom a gente falar sobre, para cada vez mais a gente ir tomando consciência e entendendo que no final do dia a gente é uma alma encarnada e que esse corpo, por mais denso que seja, esteja na 3D, em algum momento vai deixar de existir, né? Porque iremos reencarnar, transicionar, desencarnar, e a gente, enquanto alma, dependendo da elevação frequencial que a gente tenha, a gente acaba reencarnando em linhas dimensionais diferentes. Então, o grande momento que a gente vive hoje é que, durante um mesmo dia, a nossa consciência tem a capacidade de variar entre o mais denso, que é o que a gente mais conhece, que é a 3D, e o mais sutil, que é aquele que nos deixa mais alinhados com a nossa alma, com o nosso coração, que são aqueles momentos em que a gente parece que vai na inspiração, né? Você vai inspirado, as coisas vão indo. Porque você está tão em conexão com o fluxo da 5D que você consegue perceber as coisas antes mesmo que elas se materializem, né? Então, o que eu estou dizendo é que essa frequência, ela vai variar conforme a sua consciência. E aí você vai estar mais tempo ou menos tempo vivenciando experiências mais elevadas de acordo com a sua expansão. E essa expansão, ela não se dá pura e simplesmente sem um esforço, né? Então, essa frequência, ela vem, mas não só pelo conhecimento ou uma vontade. Você precisa estar nesse estado de consciência que te faça vibrar em uma ou outra estação, né? É mais ou menos a analogia da antena do rádio. Aquela frequência ali a gente não está vendo, né? A que muda, mas ela existe. Se você sintonizar em um determinado número, você está em uma. Se você sintonizar em outro, você está em outra. E a nossa consciência, ela é isso. Ela sintonizada numa linha de frequência mais baixa, ela está numa realidade. Uma linha de frequência mais alta, ela vai para uma outra realidade.
E o momento atual faz com que a gente esteja nas duas abas, né? Ora a gente está mais vibrando baixo, ora a gente está mais vibrando alto. E um ponto importante, eu acho, sobre isso tudo, é que a gente avança conforme o que a gente vai escolhendo, né? E conforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque você vai elevar o seu nível de consciência a partir do momento que você vai tirando da frente uma série de bloqueios, né? Por isso que a gente às vezes faz, vamos fazer uma terapia de diminuir crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crença é o que você acredita, e você vive conforme o que você acredita. Se tem uma crença que te limita, você vai acreditar em algo que vai te deixar preso nesta estação, porque você tem uma barreira ali que não te deixa olhar adiante. E muitas vezes isso é inconsciente, você não consegue saber exatamente o bloqueio, mas você sente que tem alguma coisa que está emperrada. Então, trabalhos de terapia energética que visam essas inúmeras coisas, não é só, às vezes não é nem só esse tipo de exemplo, tá? Às vezes você vê, vamos fazer uma terapia de limpeza e resgate da criança interior. O que é isso? É você olhar para a sua essência. O que é a criança? É a liberdade, é a falta de bloqueio. Ela a criança, na sua essência, ela é muito livre. Então, cadê essa liberdade em você? Né? Conforme a gente cresce, a gente tapa tanto essa criança, né? Tanto essa energia da liberdade, da autenticidade, que a gente precisa resgatar. E quanto mais a gente resgata, mais a gente amplia a nossa capacidade de consciência, né? Porque a consciência, ela não tem uma forma, a consciência, ela se adapta às formas. Então, hoje a minha consciência está cabendo na Natália, que está aqui falando com vocês. Mas a minha consciência, quando sair, quando a Natália desencarnar, essa consciência segue, e eu espero que vá para dimensões elevadas, porque eu tenho trabalhado para isso, e ela vai se experienciar, né, em outro corpo, numa outra dimensão, e que talvez seja até um pouco mais sutil do que esse que a gente está vendo, que é mais rígido e adaptado para essa realidade que a gente está agora, né? Então, é legal a gente pensar, e é muito bom, eu acho, esse desenho, né? Porque a consciência, ela subindo, ela faz com que você pule patamares, né? E essa subida vai sendo gradual. Você vai constantemente avançando, e aí você vai no seu tempo, você vai de acordo com aquilo que não te causa muito desconforto. É lógico que um certo desconforto vai causar. É tipo um exercício físico, quando você começa a puxar um pouco mais a carga, quando você começa a criar mais um dia na sua agenda para ir à academia. O seu corpo, ele vai se ajustando, então no primeiro momento vai ter um certo desconforto, mas se adapta. Você não vai fazer algo brusco para te dar uma lesão, não é isso que a gente quer, mas você vai se desafiar um pouquinho mais. Porque é isso, o avanço gradual, ele não quer dizer que você vai estagnar, mas ele quer dizer que você vai aos pouquinhos, vai de acordo com o seu passo, com o seu fôlego, né? Você não vai querer ficar de olho no vizinho para ver como ele está indo. Não é sobre isso, não é uma competição. Não é quem chega primeiro no topo, até porque o topo não existe. Se a gente parar para pensar que tudo é infinito, as coisas sempre tendem a evoluir e não tem um fim, né? Eu não fico buscando por um fim. Eu hoje busco por uma sensação de bem-estar cada dia melhor. Né? Então, eu quero estar no meu trabalho me sentindo bem com as pessoas que eu convivo, eu quero estar na minha família me sentindo bem, eu quero ir a um lugar sem que aquilo seja uma obrigação, quero fazer aquilo porque eu realmente sinto que faz sentido. Então, isso é uma evolução gradual, não tem ninguém me empurrando, eu é que fico me desafiando. Né? E aí ele fala muito sobre isso, porque as pessoas têm uma linha, né, que às vezes fala muito sobre o fim do livre-arbítrio, e não é sobre isso, você continua tendo as suas escolhas, não há uma pressão. Então a Terra está num processo de transição e eu vou me sentir na obrigação agora de ficar vibrando alto todos os dias. Não, porque não é nem muito possível. Diante dos desafios que a gente tem enquanto encarnados, é natural que a gente varie, né? O convite aqui é para a gente variar cada vez menos, para que a gente tenha atenção quando as coisas chegarem, quando os desafios se apresentarem, e a gente perceba, acolha, mas tente tomar uma atitude um pouco menos intempestiva, talvez, né? Mas sempre respeitando, de novo, né? A sua individualidade, o seu momento. Não é uma competição.
né? Às vezes eu me sinto um pouco incomodada com algumas pessoas que eu sigo até para olhar, né, para ver como que é a tendência desse mercado que eu estou entrando, de terapia holística, e eu vejo uma certa vaidade, inclusive, no sentido de quem faz mais, quem dá mais, quem tem mais curso, quem é que tem mais vivência, quem. Ou seja, não tem uma sensação de fluidez no crescimento. Tem quase uma competição de quem vai oferecer mais vantagem para alguém chegar num lugar que para mim não tem fim, que para mim é infinito. Você vai realmente evoluindo, evoluindo, sabe-se lá até quando. A minha consciência ainda não consegue entender muito bem aonde a gente para, né? Se é que a gente para. Então, o que eu queria trazer, talvez, é isso, né? Que a gente se observe, comece a ficar realmente desconfortável quando a gente olhar para aquilo que é antigo, aquilo que é velho dentro da nossa energia, né? Então, sei lá, um preconceito, será que cabe a gente ter preconceito? Ah, mas Natália é muito mais forte que eu. Então, vamos olhar o que está ali, por que te incomoda tanto? Né? Tem tantas formas de a gente olhar para isso. O importante é olhar para esse velho e fazer mudanças. E essas mudanças, elas vão, com certeza, impulsionar você a andar mais adiante, né? A subir aquele degrau gradativamente. E isso quer dizer, né, que degrau é só uma analogia, quer dizer subir mais a sua vibração gradativamente. Aqui é para a gente ficar com essa mensagem, né? A gente se afirma na subida, mantendo a alternância, sem desanimar. O que é mantendo a alternância? Ora você sobe 2 degraus, ora você desce 3. E tá tudo bem. Vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa, você vai estar pleno durante 7 dias da semana. No 8º dia, você vai olhar e vai falar, meu Deus, minha semana começou toda torta. Eu fui tão bem na semana passada. Não tem problema, você faz de novo. Não dá para entrar num movimento de culpa também, porque senão você vai ficar realmente estagnado. Então, é aceitar que é um processo de aprendizado. Falhei, tudo bem, vou seguir adiante, não vou ficar me culpando, vou reconhecer e vou fazer diferente, né? Então, que a gente reconheça e abrace conscientemente, né? Todo esse processo que eu trouxe para vocês, que é um processo transformador, não é uma trajetória simples, tá? Eu sei porque eu vivo isso, eu passo por isso, mas eu também já estive em situações mais difíceis, e hoje eu posso dizer que eu consegui avançar e estou me sentindo melhor. Então, há um jeito da gente passar pelos altos e baixos e conseguir se manter nos altos por mais tempo, né? E acho que movimentos como esse que a gente acaba fazendo aqui, outros tantos, né? Eu sei que a Glorinha tem os grupos, tem uma série de eventos que eu participo também. Eu acho que todos os momentos que a gente tem para que a gente fale sobre isso, para que a gente pare um pouquinho para entender que a gente precisa olhar para dentro, respirar, entender como que a gente está se percebendo, como as coisas estão chegando para a gente. Eu acho que isso tudo faz parte do processo. E é legal que a gente abrace isso, sabe? Porque é transformador mesmo. Quanto mais a gente começa a viver de acordo com aquilo que a gente realmente mais as coisas externas se revelam fluidas, assim, leves para a gente. Deixa eu tirar para ver vocês. Eu quero. Mas vamos lá, vou falar rapidinho a questão, né, do despertar, acordar, né? Eu me coloco sempre muito a serviço durante a noite. Eu me ofereço e chamo meu anjo da guarda e dizendo a ele que eu estou preparada para trabalhar durante o sono físico no que for possível. Onde eu puder atuar para ajudar, seja lá o que for, se vai ser em hospital, se vai ser indo lá para Gaza para ajudar no que está acontecendo lá, se é dentro da minha casa, se é no meu prédio, se é em outro país, se é dentro do mar, do oceano, que a gente sabe que a gente também trabalha, né, em outros planos e tal. E eu me preparo de manhã.
porque para evitar chegar em casa cansada e não criar essa conexão, esse compromisso com os mentores que me acompanham e tal. Então, de manhã eu já falo, me levem para trabalhar, quando eu chegar de noite, deitar e dormir, eu já estou com o meu pedido feito, porque esse pedido tem que ser feito todos os dias. É só pelo livre-arbítrio da gente que a coisa vai fluir. E todo dia a gente tem o poder de fazer essas escolhas. E isso que você falou, de acordar e ter que se estabilizar, isso tem sido quase todos os dias comigo. Então, antes de levantar, eu começo a fazer um trabalho respiratório, eu começo a chamar a luz, a chama violeta, eu começo a trabalhar os chakras todos, com a chama violeta, a chama verde-limão, com tudo que eu posso. Aos pouquinhos, eu vou me sentindo mais tranquila, usando bastante respiração consciente. E quando a coisa não anda assim muito rápido, porque a gente também não pode ficar na cama nessa por muito tempo, né? Eu, às vezes, boto uma meditação curtinha, de 5 minutos, 8 minutos, com Camila Zen, ou com alguém que traga aquela vozinha tranquila, que faça uma condução bem feita, né? Que vai falando coisas bem suaves, para que o meu pensamento se organize, a minha energia se estabilize, porque eu não sei o que... Eu sei que há um desconforto. Não é sempre, mas ele acontece. Há um desconforto no peito, principalmente no plexo solar, no cardíaco, né? É essa região de cardíaco, do chakra cardíaco com o plexo solar. Bom, eu só sei que todos os dias eu tenho conseguido estabilizar essa energia e me preparar para o dia de maneira bastante satisfatória. E levar durante o dia essa energia para chegar à noite mais leve também. Obviamente, a gente sabe que cada dia é um dia, e as sintonias da rádio que a Natália falou, realmente é isso mesmo. Tem horas que tu sintoniza um pouco lá, um pouco cá. Mas está funcionando. Mas eu queria que você soubesse o que está acontecendo comigo também. Eu tenho observado, né, como eu me sinto algumas manhãs, e às vezes eu não consigo me lembrar onde eu estive, e isso acaba, não sei se favorecendo ou não, mas não me ajuda a tomar muitas atitudes no sentido de o que mais que eu posso fazer para me proteger dessa saída do corpo, para que eu não vá a lugares e volte carregado de alguma energia que está me causando isso, mas aí cada vez mais que eu vou observando essas coisas, e aí, obviamente, eu não me entrego a isso, eu levanto, e a minha própria energia, meu próprio campo, o nosso próprio campo, ele se movimenta, né? Eu dou uma ajuda, porque eu vou comandando, e eu vou fazendo as minhas coisas, limpando a minha casa, fazendo meu café, e vou me preparando, e aí, durante o dia, equaliza. Aí, à noite, eu durmo bem, e aí, de manhã, tem acontecido novamente. E aí, eu percebi que, muitas vezes, diz respeito a coisas que eu não sei que eu estou sentindo e que está me sintonizando com linhas de resgate das minhas próprias questões. Então, o que quer dizer isso? Aí pode ser que aconteça com vocês também, e eu estou dividindo porque é interessante a gente observar. Pode ser que eu tenha ainda, para resolver, alguma questão, eu vou chutar, eu não sei se é isso, tá? Vou dar um exemplo. Alguma questão de ciúmes. Aí vamos supor que eu tenha isso, só que eu não me vejo assim, enquanto encarnada aqui, Natália, acordada, né? Consciente aqui. Mas partes minhas que estão desequilibradas nesse lugar acabam no meu inconsciente ganhando espaço, porque quando a gente dorme, né, a gente se liberta dessa matéria e aí fica mais ampla a nossa visão e a nossa consciência se expande. Então, dependendo de como eu estou por dentro, né, no meu inconsciente, quando isso se torna consciente, ou seja, quando eu saio do meu corpo, eu estou sintonizando nessas situações que eu não estou me lembrando, eu acho que é por isso, porque não é importante que eu me lembre, é só importante que eu ressignifique, né? E aí sobram alguns vestígios disso no meu campo quando eu volto. E aí eu volto com aquele negocinho estranho no cardíaco, mas eu trabalho.
Então, assim, o que eu acho importante quando acontece eu estou sempre olhando para isso, né? Então, eu tenho minhas terapeutas também que me apoiam, tenho os meus processos, tenho as leituras, mas no caso, especificamente de um dia que foi mais difícil, foi quando eu achei esse vídeo, que foi o vídeo do Vital de manhã, quase como uma explicação para mim, tipo, tá tudo bem. Essa variação de frequência que pode vir a acontecer com mais clareza na noite, né? Que nem é clareza, na verdade, nem é mais clareza, é menos clareza, só que mais força. Quando acontece, é porque você está também precisando deixar para trás coisas velhas. E talvez você só esteja conseguindo deixar para trás inconscientemente, né? No seu dia a dia, você está indo bem, então não é aqui o problema está em outro lugar. E aí eu achei legal e resolvi, guardei, né? Eu escutei isso na sexta e guardei para falar com vocês hoje, né? Então, que bom que também você passa por isso, eu acho que cada um por seu motivo, mas sim, estão acontecendo movimentos normais de quem está transitando entre horas vibrar numa frequência mais elevada, horas numa frequência um pouco menos elevada. E é sobre isso, é o momento. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa, quer conversar? Ou eu já posso passar para a próxima etapa? Falar rapidinho. Ei, Glorinha, a gente sempre tem que falar alguma coisinha. Então, a gente está sempre na mesma sintonia, né? E essa semana também aconteceu um lance comigo, não vou nem entrar em detalhe, que eu fiquei muito chateada comigo pela minha reação. Que a gente vai evoluindo, de repente a gente volta tudo. Eu falei, não acredito que eu fiz isso, não acredito. Aí fiquei muito mal, aí sabe que eu sou espírita, aí eu vou no centro, não fiz nada. Essa semana não fiz nada, mas aí, cara, quando você falou isso aí, eu falei, meu Deus, era para eu ter ressignificado, eu me entreguei com aquelas emoções que não fazem mais parte, quer dizer, fazem parte de mim ainda, né? Mas que eu estou deixando, né? Então, assim, foi ótimo você falar para eu falar, ai, tá bom. Não sou único, né? Tá vendo? Nunca só com a gente. O legal da turma é esse, né? Que a gente tira o peso de achar que é só a gente. Nossa, eu estava chateada, muito chateada mais comigo do que com o que fizeram comigo, né? Então, assim, falei, nossa, eu reagi da forma exatamente que queria, eu não sou mais assim, né? Agora, aí assim, óbvio que eu já estou escutando outras coisas, já estou trabalhando a semana inteira em cima disso, mas aí hoje fechou com chave de ouro, né? Tá bom. É isso. Continua teu trabalho, vai lá. Então, vamos. Bem, para quem é novo, não conhece, não tem como mostrar para vocês a mesa que ela está armada, né? Podia ter uma outra. Opa, espera aí um minuto. Então, aqui, ó. Essa aqui é uma mesa do Henrique Gasparetto, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um canal no YouTube, ele faz vários cursos, e eu fiz alguns dos cursos dele. E esse aqui, dessa mesa regeneradora, ela trabalha com esses seres, pleiadiano, arcturiano, andromedano e siriano. Quem tiver curiosidade de saber quem são esses seres, quiser conversar, é só me mandar mensagem, mas também está bem divulgado isso hoje. Botou um Google, vocês já encontram informações, tá? São seres de grupo de luz que estão nos ajudando. Quando a gente fala muito da espiritualidade de tempos atrás, que não se falava de extraterrestre, a gente ouvia sobre os mentores, né? Os mentores que a gente vai a centro espírita, imagina mentores humanos. Aqui a gente fala das equipes que são extraplanetárias, né? E eles trabalham em apoio a essa mesa e trabalham muito com o mental e com o emocional. Aqui são códigos de luz, né, geometrias sagradas, que a gente ativa em cada um dos chakras de vocês e que, consequentemente, atua, vocês não vão conseguir ler, obviamente, mas são os órgãos do nosso corpo e as glândulas, tá? E quando a gente fala do emocional, a gente está falando de resgate dessas partes que eu mencionei, tipo essas partes que ainda vibram com apego, que ainda vibram no ciúme, que ainda vibram sei lá, algum tipo de teimosia. Então, esse tipo de coisa são fragmentos da nossa própria alma que estão conectados a uma linha de tempo de um momento em que vivemos, que a gente não vive mais, porque o nosso corpo físico ele se transmuta, a gente morre e nasce de novo, morre e nasce de novo, mas a alma está ali, e aquele registro fica preso naquela linha de tempo por conta do trauma. Quando eu faço a limpeza do emocional, porque a maioria dos nossos problemas fica no emocional,
Porque pensa comigo, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso num vídeo, eu achei incrível. Quando você desencarna, que você sai do corpo e vai fazer qualquer mudança de linha para reencarnar, o que sobra é emoção. Você não vai falar, você não tem mais o aparelho de fala, como a gente tem aqui, né? Que a corda vocal está vibrando, eu estou falando, vocês estão ouvindo minha voz. Esse aparelho todo aqui, que eu não lembro o nome agora, que faz a gente falar, eu não vou ter, né? Quando eu desencarnar, porque eu não vou ter o corpo físico, mas eu vou ter a emoção. Então, eu vou encontrar a Glorinha e a gente não vai precisar falar, a gente vai entender uma a outra. Então, todos os problemas talvez, das nossas encarnações, a grande maioria, se não todos, estão relacionados ao emocional, né? E aí esse emocional também é trabalhado aqui de uma maneira super sutil, não é uma mesa que eu não faria à distância, porque eu trabalho com apometria também, a apometria já é um atendimento mais direcionado, a gente precisa fazer individual, né? Eu não sei se tem alguém que faz em grupo, eu prefiro fazer individual, mas essa mesa não, essa mesa ela é tão harmônica que a gente pode fazer em grupo, e eu coloquei o nome de vocês desde cedo aqui, de vocês não, eu coloco o nome de quem vai participar do grupo de hoje, né? Porque eu não sabia quem ia entrar. Mas a espiritualidade é perfeita, ela sabe, então já vai trabalhando no campo e os movimentos vão acontecendo, tá? Então agora eu vou sair, vou fechar minha câmera, vou deixar só uma música, vou ver se eu consigo fazer a música tocar para vocês, senão eu vou falar para vocês ligarem a musiquinha de vocês, se vocês quiserem, irem ouvindo a minha voz, e quando acabar, a gente encerra, corta o movimento, né, para a gente fechar direitinho o encontro, e cada uma falar sobre as suas percepções, tá bom? Então, deixa eu fechar minha câmera aqui. Qualquer coisa, só me chamar, tá? Se sentir alguma coisa diferente. Em nome da minha divina presença eu sou, eu, Natália Guimarães Carvalho, invoco agora a amada presença de Deus, Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, Comando Astar, Comandante Astar Sheran. Solicito também o amparo e a proteção da minha mônada, do meu eu superior, do meu Cristo pessoal, mentores e amparadores. Peço auxílio e proteção junto aos seres de luz que aqui se encontram para realizar este tratamento com o sistema regenerador astariano. Desde já agradeço pela oportunidade e por toda a energia de limpeza, harmonização e equilíbrios de todos os meus corpos, físico, espiritual, emocional, mental, o alinhamento de meus chakras, a limpeza e a harmonização dos meus órgãos e glândulas. Eu inicio agora a rodagem do sistema pelo chakra básico, instalando a geometria sagrada Missá. Missá, Missá, Missá. Missá, Missá, Missá. Missá, Missá, Missá. Eu estendo esse tratamento ao servir planetário e a todos aqueles que estiverem ouvindo esta gravação. Todos encontram-se ancorados, protegidos e amparados. Instalando essa geometria sagrada no chakra básico, nosso chakra inferior, que se encontra na base da coluna vertebral.
E a cor da movimentação energética é vermelha, e a gente vai imaginando um vórtice de energia girando no sentido horário, do chão, subindo para o nosso corpo até o topo da nossa cabeça. Esse vórtice de energia atua mais fortemente no chakra básico, equilibrando a nossa relação com a matéria, a nossa estrutura, auxiliando na prosperidade, na abundância, no equilíbrio do trabalho, no aterramento. Essa energia se movimenta, subindo do núcleo da Terra, toda a sua potência, e a partir do momento que ela perpassa pelo chakra básico, movimentando essa região das pernas, da pele, sistema circulatório, a nossa coluna, essa energia se movimentando pelo quadril, equilibrando as nossas emoções de pertencimento, coragem, decisão, disciplina. E fazendo essa transmutação e troca dessa energia velha com essa nova energia que chega do centro da Terra. Essa movimentação, ela é constante. E essa energia, ela vai purificando essa área, envolvendo todo o redor do nosso corpo com essa tonalidade vermelha. Missa, missa, missa. Missa, missa, missa. Missa, missa, missa. Missa, missa, missa. Agora a gente segue para o segundo chakra, o chakra umbilical ou sexual. A cor é laranja e a gente atua na instalação do símbolo da geometria sagrada Lona. Lona, Lona, Lona. Lona, Lona, Lona. Essa energia agora é como se ela estivesse cruzando o nosso corpo na região 3 dedos abaixo do umbigo. E essa energia também, girando no sentido horário, vai na horizontal perpassando essa área umbilical, esse chakra sexual, movimentando ali os órgãos reprodutores, os rins, útero, ovários, bexiga, todas as glândulas reprodutivas, movimentando as energias de gestação e execução, promovendo o equilíbrio entre o feminino, que gesta, que gera, que deixa fluir, com o masculino, da ação, da execução, do movimento. Na verdade, ambas as energias se movimentam juntas, uma dança equilibrada entre essa troca de polaridades, favorecendo a prosperidade e a abundância em nossa vida, a partir do momento que deixamos fluir tudo aquilo que está em alinhamento com a nossa alma, com o nosso propósito, e ao mesmo tempo fazendo ações concretas na matéria para que possamos vir realizando
manifestando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aquilo que a gente deseja, a realidade que a gente deseja. Loná, Loná, Loná. Loná, Loná, Loná. Você sinta essa integração da energia que começou lá do básico, que veio lá do núcleo da Terra. Essa energia subiu por entre as pernas, iniciando a troca energética e purificação no chakra básico, na base da nossa coluna, e ela segue subindo agora, também se movimentando na horizontal, realizando essa troca de energia velha por uma potência de energia nova, que vai ressignificando emoções, memórias de dor, de sofrimento, e vai também realizando um equilíbrio, uma harmonização em nossos órgãos dessas regiões. Agora a gente segue para o terceiro chakra inferior, o chakra do plexo solar, o chakra da boca do estômago. A cor agora a gente pode imaginar um amarelo, um dourado, também se movimentando na horizontal em torno desta região do nosso estômago. E a gente instala a geometria sagrada chamada Mondá Siá. Mondá Siá. Mondá Siá, Mondá Siá. Essa energia se movimenta também no sentido horário e ela vai ali atuando na limpeza e purificação do nosso filtro energético. Essa área do nosso corpo nós podemos imaginar como sendo uma área de contato com as energias que interagem com o nosso campo. E é comum que a gente mantenha carregado esse filtro sujo, tal qual um filtro de água, e a gente precisa fazer uma manutenção, digamos assim, né? A gente precisa limpar esse filtro. E aí essa energia, ela vem, esse vórtex, fazendo esse papel, limpando todo esse chakra, perpassando por dentro de nós. A gente imagina então esse fluxo de energia passando por dentro do nosso estômago, né? Passando aqui na boca do estômago, 3 dedos agora acima do umbigo, né? E aí você imagina saindo lá pelas suas costas, na boca do chakra. E essa energia se movimenta com muita força, na cor dourada, e ela ajuda você a retomar o seu poder pessoal, a sua força, a sua luz, a sua capacidade de viver a sua verdade, de realizar aquilo que você veio fazer. Mondá Siá, Mondá Siá, Mondá Siá. Continue imaginando toda a energia que vem lá do núcleo da Terra, subindo pelo básico, na vertical, e depois ela começa a se movimentar também na horizontal, passando pelo chakra sexual, ou umbilical, que é 3 dedos abaixo do umbigo, e segue subindo para o chakra do plexo solar, que aí sim, 3 dedos acima do umbigo. E aí você vai vendo essa energia se misturando, essas cores todas se misturando, vermelho, laranja, amarelo, dourado, e esses chakras básicos inferior, o umbilical e o solar, plexo solar, se equilibrando. E essa movimentação você vai sentindo acontecendo nessas regiões, e você vai mesmo imaginando essa luz se movimentando, esse vórtice de energia vibrando, e essa transmutação da energia velha para energia nova acontecendo. Mondá Siá, Mondá Siá, Mondá Siá. E a gente segue nessas ativações e limpezas, passando agora para o chakra cardiorrespiratório, o nosso famoso chakra cardíaco, que se encontra aqui no centro do nosso eixo, do nosso corpo. Se a gente estiver em pé, ele está realmente bem no centro do peito.
E a gente imagina também de novo essa energia na vertical, cruzando o nosso corpo, entrando pelo peito, saindo pelas costas, fazendo todo um trabalho de limpeza e alinhamento no nosso sistema respiratório, no nosso sistema cardíaco, no nosso coração, com essa abertura, promovendo essa abertura desse cardíaco, limpando memórias de dor, limpando traumas, limpando ressentimentos, abrindo espaço para que você cada vez mais ame incondicionalmente, se liberte de apegos, se sinta livre. E você sente também uma limpeza acontecendo no seu pulmão, nas suas costas, uma limpeza de todo e qualquer tipo de energia densa que porventura possa estar presa ao seu campo. E essa limpeza vai se dando com toda a força. E esse vórtice energético também na horizontal agora vai vibrar na cor verde. Então você pode imaginar essa movimentação nesse tom e também integrar com as demais movimentações que já fizemos até aqui. Lembrando que tudo começa lá do centro da Terra e vai subindo, 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 fazendo toda uma limpeza, uma harmonização no seu sistema de 4 corpos: físico, espiritual, mental e emocional. A geometria sagrada agora é o Minter. Iniciar a ativação e a transmissão de energia de nível 4, símbolo Minter. Minter, Minter, Minter. Minter, Minter, Minter. Agora a gente começa a nossa subida para os chakras superiores. E o primeiro deles, dos superiores, que a gente vai estar equilibrando, é o laríngeo. É o chakra da nossa garganta. Agora a gente pode imaginar uma luz azul, azul clara, se você preferir. Essa luz, ela movimenta essa energia também, de novo, um vórtice horizontal, perpassando o nosso pescoço e fazendo essa limpeza no todo o aparelho de nossa fala, nosso aparelho respiratório, na garganta, língua, boca, toda essa área do esôfago. E a gente vai limpando também coisas que estão presas de muito, muito tempo, falas reprimidas, sentimentos reprimidos, os famosos sapos que a gente engole nessa vida, não é verdade? E a gente vai abrindo espaço e limpando tudo isso para que a gente consiga expressar de maneira equilibrada a nossa verdade, os nossos pontos de vista, de forma fluida, sem ruídos e dificuldades de entendimento. E a gente vai promovendo esse equilíbrio enquanto a energia se movimenta nessa área. E aqui a gente instala o símbolo Parsiku. 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 Deixa liberar toda e qualquer sensação de repressão. E a gente vai limpando tireoide, todas as glândulas dessa área, toda essa parte física. E seguimos para o frontal, que é o chakra entre as sobrancelhas. Chakra que nos conecta com a nossa intuição. Você pode imaginar agora uma cor de azul mais forte, um azul índigo. Esse movimento passando por dentro da sua cabeça, essa energia vindo, entrando pela sua testa, saindo lá pela sua nuca, por trás da sua cabeça, atuando no equilíbrio da sua pineal, ajudando no seu sistema mental, desfazendo formas de pensamento, confusões mentais, pensamentos repetitivos,
te ajudando a ter clareza e entendimento sobre a sua verdade, sobre aquilo que chega, abrindo aí a sua telepatia, ajudando na sua clarividência, no sentido de entender e ver realmente as coisas com mais clareza. E o símbolo aqui é o Context. Iniciar a ativação e a transmissão de energia, energia de nível 6, símbolo Context, 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 Context. Context, Context, Context. Lembrando que agora a gente está com a energia integrada quase de forma completa em todos os 7 chakras. A gente começou lá no básico, né, com essa energia vindo do centro da Terra, com toda a sua potência de transmutação, passando ali por entre nossas pernas, pela base da nossa coluna, começando nessa cor forte vermelha, movimentando essa energia para nos ajudar na nossa estrutura, na nossa capacidade de realização, na nossa relação com a matéria, com aquilo que nos é necessário para vivermos plenamente, com prosperidade e abundância nessa vida material, encarnados aqui na Terra. E essa energia sobe, passa pelo nosso chakra umbilical ou sexual, movimentando-se na horizontal, fazendo quase que um grande círculo naquele primeiro momento, uma grande esfera, na verdade. Esse movimento ele vai ampliando, né, ajudando ali no equilíbrio do feminino, do masculino, ou seja, da gestação e do fluir dos projetos, da vida, junto à realização e o movimento da execução do masculino. E essa potência vai limpando memórias de dor, memórias que estejam presas ali no nosso sistema reprodutor, abuso, subjugação, violência, que isso tudo vai sendo transmutado agora. E essa energia continua a subir e a se movimentar como uma grande esfera, cobrindo agora o plexo solar, trazendo esse poder pessoal para cima, para você vivenciar, executar, realizar a sua verdade, e segue-se até o seu coração, para que você possa ampliar o seu movimento de amor incondicional, de força, de empatia, de entendimento e sentimento de que todos somos um e que estamos aqui com um papel muito importante para que a gente possa fazer realmente um mundo melhor, umas relações mais saudáveis, mais empáticas, mais felizes, né? E isso vai subindo, isso vai tomando conta daquilo como a gente expressa a verdade, né? Aquilo como a gente se comunica, né? Como a gente se coloca, indo para o laríngeo, subindo a nossa intuição ali, né? Chegando no frontal e seguindo finalmente para o nosso no topo da cabeça, saindo com toda a força em encontro à fonte. E aí de novo essa luz agora ela sobe, né? Na horizontal. Então eu quero que vocês imaginem vocês dentro de uma grande esfera, como uma grande maçã, com as energias se movimentando de cima para baixo, de baixo para cima, de frente, de costas, recirculando constantemente, como uma grande esfera de luz que se mistura com todas essas cores e se transforma na cor que você imaginar, né? Numa cor branca, prateada, numa cor brilhante. Então esse coronário agora vem para nos conectar com essa verdade universal, com esse todo, com essa unidade. E o símbolo é Zi-Alu. 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 E aí toda essa movimentação branca, cristalina, ela pode em alguns momentos ser vista como um violeta da transmutação, do 7º raio, que toda essa mudança ela vá tomando conta não só do seu campo, mas de onde você estiver, do seu ambiente, vá se expandindo, transmutando, transformando tudo em amor, em luz, em alegria,
em movimentos felizes. Zialu. 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 E assim a gente vai finalizando essa ativação, sentindo ainda toda a integração dessa energia aos poucos, se mantendo em conexão, se mantendo, percebendo as sensações do corpo, percebendo tudo aquilo que você acha que pode estar imaginando, mas que venham a ser pequenos flashes ou grandes flashes de lucidez, de entendimento, de percepção. Sinta no seu coração esse amor, essa tranquilidade, essa paz. Vivencie isso, mantenha isso aceso, né? Acostume-se com essa vibração. E assim eu vou encerrando esse movimento de hoje, agradecendo a todas as equipes que estiveram presentes neste tratamento, que nos ampararam. Eu solicito que seja feito o desligamento de todos os sistemas de proteção, que todos os laços energéticos de conexão, eles sejam dissolvidos agora, para que cada um de nós fique apenas com o que é nosso. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Agora vocês podem beber suas águas e voltando aos poucos, abrindo os olhos, tornando ao tempo presente, a esse movimento, a tua alma mexendo o corpo aos poucos. E a gente se encontra no próximo Conexão com o Divino. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Que assim seja. Gratidão.